Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início ao programa Família, um projeto de Deus. Continuando o tema Os Filhos dos Profetas. E está aqui conosco hoje o pastor Guilherme. Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Roger, a todos aqueles que nos assistem. Pastor Roger, a paz do Senhor. Pastor Marcelo, pastor Guilherme e a todos aqueles que nos assistem, a paz do Senhor. Antes de entrar no tema, deixar aqui um abraço a duas igrejas de Salvador. Está aqui conosco, trabalhando aqui na equipe, o diácono Josias, que foi da igreja de Lauro de Freitas e da igreja de Itapuã, que o pessoal chama aqui de Quiquito, né? Deixei essas duas igrejas que muitos irmãos aí assistem o programa, e um abraço carinhoso e que Deus os abençoe. Vamos ler o texto base, que está em 2 Reis. Pedi até ao pastor Guilherme para ler o versículo 2 e o versículo 3. 2 Reis, versículo 6, capítulo 6, versículo 2 e 3. Nós vamos ler, então, a palavra do Senhor, que diz assim, capítulo 6, a partir do verso 2. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse Elide, e disse serve-te de ires com os teus servos, e disse, eu irei. Nós vamos abrir o tema hoje falando que o texto lido, qual é o contexto? Era um momento de prosperidade. Porque aqui, como falamos no programa passado, era a escola dos profetas. Então, o profeta tinha os seus moços, que ficavam ali junto com os profetas, sendo preparados para um dia ser profetas. Então, o ideal é que os filhos dos profetas um dia se transformassem em profetas. Por isso o tema está sendo tratado, ou seja, para que os filhos dos servos um dia também sejam servos. E o que aconteceu naquele momento? Até com Israel vivia um momento espiritual que não era muito bom. Veja que interessante. Mas muitos jovens queriam ser profetas, tanto que o lugar ficou pequeno, tanto que o lugar ficou estreito. Então olha que coisa maravilhosa para aqueles tempos. Em tempos difíceis de reis de Israel, que eram com corações ímpios, rebeldes, havia muitos jovens interessados em ser profetas, em profetizarem, em viver como profeta. Às vezes nós pensamos que não há muitos jovens hoje que não querem servir o Senhor. Mas marca uma reunião de jovens numa região, na área. Enche. Verdade. Há muitos jovens que querem ser profetas. Há muitos jovens que querem ser profetas. Então, vamos abrir então aqui agora para vocês, falando justamente deste momento, por que era importante ali a escola dos profetas? Porque dizia o seguinte, a profecia não ia morrer. Porque Eliseu ia morrer. Mas uma geração nova estava sendo preparada. Uma geração nova não pode ser preparada depois que a outra morrer. Ela tem que ser preparada enquanto a outra está viva. Então aquilo que eu dizer o seguinte, a profecia ia continuar em Israel, porque havia muitos jovens ali sendo preparados para que quando Eliseu morresse, continuar profetizando, a obra ia continuar. Então, vamos abrir inicialmente nesse ponto. É muito interessante, Marcelo, que assim, a gente vê na palavra de Deus, em toda a palavra, que sempre houve um remanescente fiel. É verdade. Que estava preocupado com a profecia, com o profético. E assim, não é diferente nos nossos dias, né? Nós estamos até estudando recentemente na Escola Bíblica Dominical a carta à igreja de Sardes, que justamente fala dos restantes, né? E nos nossos dias, como você falou, quando nós marcamos a reunião, nós temos sempre muitos jovens, porque tem um restante que quer ouvir a voz do Espírito Santo, ou seja, as cartas sempre terminam, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, tem um grupo, principalmente os jovens, as famílias, elas têm ouvido
o que o Espírito Santo está falando no meio das igrejas, tem dado ouvidos e tem valorizado a profecia nessa última hora, e por isso o Senhor tem prosperado, Muito tem bom. abençoado. Muito bom. E aí, o texto vai mostrar que realmente eles estavam aprendendo com Eliseu o valor da presença do Senhor e principalmente, né, o valor da profecia. Porque como o lugar ficou pequeno, que muitos jovens foram se achegando à escola dos profetas, aquele lugar não coube mais. Então, fala assim, olha, chamaram o profeta, o homem de Deus, falou, olha, o lugar aqui ficou pequeno, não cabe mais todo mundo, não. Nós precisamos de um lugar maior, de um lugar mais amplo, onde todos possam ser acolhidos e tudo. Vamos descer ao Jordão e vamos fazer um lugar mais amplo, um lugar maior. E o profeta fala assim, não, vocês podem ir. Vocês podem ir. E eles não foram. Não, Exato. não vamos. Nós só iremos se tu fores conosco. Aí ele encerra o versículo que ele ia fazer, irei. Então, nós estamos aqui no programa para famílias. Não faça nada que a profecia não vá com você. Não saia fazendo as coisas de qualquer jeito. O momento da prosperidade é um perigo. A prosperidade, ela é perigosa. Porque quantas pessoas prosperaram e não estavam preparadas e se perderam, né? Famílias que eram integradas na igreja, firmes no Senhor, começaram a prosperar e se perderam. Exato. Se perderam porque não tinha mais tempo para o Senhor, porque ficaram vaidosos, porque já não queriam mais, porque tinham outras opções. São os perigos do crescimento. Vê que enquanto está com pouco, está ali aos pés do Senhor, está na madrugada. Então, quando você prospera, tem duas questões da prosperidade. Quando você prospera e você não tem estrutura para isso. Isso Exato. em todos os sentidos. Espiritualmente, se você cresce espiritualmente e não tem estrutura para isso, o risco de uma queda, como acontece aqui, é muito grande. De uma vaidade. Se você prospera materialmente e não está preparado, é um perigo, é um perigo. Se você prospera muito intelectualmente, nós temos companheiros que prosperaram muito no campo intelectual, hoje são intelectuais, mas não são mais os mesmos servos. Cheios de restrições, muito críticos, difíceis de tratar, Sim. porque, então, aí o irmão que está ouvindo fala assim, mas pastor, o que eu faço? Então, o que eu faço então? Então, eu não prospero. Não, você prospera, mas pede o Senhor para te dar estrutura. Bom. Você vê muitas pessoas orando assim, Senhor, abre uma porta, Senhor, me dá dom, Senhor, me dá ministério, Senhor, abençoa minha empresa. Mas você vê poucas pessoas, Senhor, me dá estrutura. Verdade. Me dá estrutura. Senhor, me dá base espiritual. Porque se a estrutura for forte, Deus pode te abençoar à vontade. Sim. Que a casa não vai cair. Porque o fundamento de tudo, pastor Marcelo, pastor Roger, é a profecia. Então eles aqui, nesse momento de prosperidade, eles não abandonaram a profecia. Eles não abandonaram o profeta. Eles pediram para o profeta, ó, o senhor vai com a gente? Se o senhor não for, né, com certeza eles não iriam. Então, esse momento, como o pastor Roger citou aqui, nós somos remanescentes, estamos estudando isso. Sempre houve um remanescente. E sempre houve um remanescente que se sustentou, ou que a profecia sustentou esse remanescente em todo o tempo da história da igreja. As famílias que hoje estão participando, assistindo conosco, você pode ser um remanescente. E o que está te sustentando? É a profecia que está te sustentando e vai continuar a sustentar a sua vida. Então você pode prosperar, você pode ser abençoado, mas enquanto a base for a profecia na sua vida, nada vai abalar. Não vai haver queda. E trazer aqui uma profecia aqui. Há famílias fazendo as coisas sem consultar ao Senhor. Então a pessoa faz projetos e não consulta o Senhor. E isso pode trazer uma grande dificuldade, como foi no texto aqui que trouxe. Exatamente. Aqui acabou, o resultado foi uma queda. Uma queda. Então, e aí vem um conselho do Senhor, um conselho bíblico. Você vai fazer um projeto para a vida do seu filho. Ele vai estudar no exterior, vou mudar de escola. Vai fazer um projeto de abrir uma nova empresa, vou sair de emprego
concussado, olha, vai para o joelho. Você está colocando ali em risco a sua família, a sua vida espiritual, a sua estabilidade, a sua paz. Consulta ao Senhor. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Pedro, os cobradores de impostos chegaram assim: Pedro, o teu mestre paga impostos? E diz o texto que Jesus estava na casa, estava perto dele, porque o Senhor sempre está perto. Perto está o Senhor de Verdade. todos que o invocam. Estava Muito ali bom. dentro. Ele falou assim: paga. E não pagava. Isso é verdade. O que custava? O que ele tinha que ter feito, né, Guilherme? O Senhor estava perto, que ele estava na Exato. casa. Tinha que ter Constar o Senhor. constado. Consultar, Senhor, porque ele não sabia a resposta. Ele arriscou. Tem muita gente arriscando, É verdade. sem necessidade. Senhor, Muito bom. os cobradores de impostos estão aqui perguntando se o Senhor paga imposto. Qual é a resposta? Consulta o Senhor. Exato. Perto está o Senhor de todos que o invocam. Glória a Deus, Olha, verdade. eu não pago porque eu sou filho do rei. Sim, Eu estou isento. Aí ele não quis consultar, arriscou. Ele, conhecendo Pedro pelo texto bíblico, Pedro assim, eu acho que não paga não. Pá! Você gosta de achar, você não tem que achar, tem que consultar, porque nós temos um privilégio imenso nessa obra, porque é uma obra onde Deus deu dons espirituais, Verdade. glória a Deus. onde o Senhor fala. Riqueza. Aí, quando ele fala, quando ele acabou de falar, assim, aí ele acabou, foi embora, o Senhor se antecipou a Pedro antes que ele perguntasse. Sim, Pedro, o que te parece? Quem paga impostos? São os servos, os conservos do rei, ou o filho do rei? Não, são os conservos. O filho não paga, o filho do rei não paga impostos. Então eu estou isento. Só que agora ele tinha criado uma dívida, porque aquele pessoal ia voltar para cobrar. Exatamente. E ele não tinha que pagar, entendeu? Então, agora Pedro estava endividado e ele não tinha como pagar. Então, há muitos irmãos, muitos, né, não foi essa palavra que o Senhor deu, há famílias que estão endividados. E aí é dívida mesmo, às vezes, porque simplesmente não perguntou a Jesus: Senhor, o que eu devo fazer? Preferiu arriscar. Exatamente. Preferiu arriscar. Agora, o Senhor é tão misericordioso que quem está nessa situação não ficar se sentindo igual, está perdido, né? O Senhor é tão misericordioso que depois ajudou Pedro a pagar a dívida. Falei: olha, Pedro, você respondeu errado, você fez tudo errado, mas eu vou te ajudar para que não haja escândalo, porque às vezes você é um obreiro, você é um pastor, você fez um negócio sem consultar o Senhor, então vai dar um maior escândalo na cidade, porque você está devendo para todo mundo. Ó, eu vou te ajudar. Verdade. Vai lá, pega o peixe, paga, mas ó, vê se aprende, né? Resolveu o problema, mas deixou a lição. Né? Deixou a E para lição. nós também, né? É. Que nunca devemos fazer o mais simples que for sem consultar o Senhor. Ah, mas é uma coisa tão pequena. Não. Se você valoriza a profecia, não, a profecia vai comigo. A profecia falou que é, não é, não é. Mas Pronto. Desculpa. Mas é interessante, Marcelo, que assim, o pastor Guilherme, que a gente pode imaginar que aquela escola de profeta deve ter começado bem pequena, né? Com certeza. Começou alguns jovens, depois cresceu. Só uma prova disso, Elias era ele e Eliseu só. É, verdade. Era um só. Verdade. Agora tinha um monte, né? Verdade. Ou seja, era um grupinho, lembro, né? 3, 4, daqui a pouco começou a crescer, prosperar. E o lugar ficou, assim, tinha tanta gente que a palavra diz que o lugar ficou estreito, né? Ou seja, e às vezes, quando vocês estavam falando, eu estava pensando justamente isso. Às vezes a gente esquece da onde que nós viemos. Ou seja, muitos de nós entramos, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos família, não tínhamos nada realmente. Mas o Senhor foi acrescentando tudo, foi acrescentando, prosperando. E é interessante que eles não esqueceram, uma coisa interessante desse texto é que os alunos do profeta, eles não esqueceram de onde que veio a prosperidade. Porque a prosperidade veio do profético. Verdade. A prosperidade veio do profético. Então a gente nunca pode esquecer, porque às vezes acontece isso no nosso meio, né? Você não tinha nada, o Senhor te abençoou, o Senhor prosperou, mas chega um determinado momento que você já acha, como você falou, vaidoso, suficiente. Não, agora eu decido, eu faço. E aí você esqueceu o mais importante da sua vida. Que te trouxe até aqui. O que te trouxe até aqui? O que trouxe os alunos dos profetas até aquele lugar de prosperidade, de crescimento? Profecia. Foi a profecia. E ele sabia, falou assim, se a gente sair daqui sem o profético,
nós não vamos mais prosperar. Não são nada. Né? Isso aqui é um ponto interessante, porque eles prosperaram. Então, prosperar é crescer, é para cima, tá? Sim. Aumentando o número de filhos dos profetas. E eles falam em descer. Isso foi bom, porque você tinha o Jordão e você tinha um vale do Jordão. Então, onde que eles estivessem, para ir para o Jordão, eles Tinha que desceram. descer. Isso aqui tem um ensino importante. Quanto mais você prosperar, o ideal é que você desça cada vez mais, reconhecendo que foi o Verdade. Senhor. Né? Quando você prospera, não deixa o seu orgulho crescer junto. Quando você prosperar Exatamente. espiritualmente, intelectualmente, profissionalmente, que as coisas prosperem, que a sua empresa prospere, que o seu chamado prospere, mas que você diminua, que você desça. E é interessante que a palavra diz isso, lá em Salmo 62:10, se as suas riquezas prosperarem, não ponhais nela o coração. É isso. O coração tem que estar no Senhor. O coração tem que estar no Um dos Senhor. maiores exemplos disso, Roger e Guilherme, é de Davi. Davi, um menino, pastor de ovelhas, e ele virou rei. Você pode ver no texto. Davi nunca colocou o coração no trono. O Exato. coração dele sempre esteve no Senhor. Prova disso. Quando Saul, antes de ser rei, já ungido, que ele teve Saul na mão dele, Sim. se ele mata Saul, no outro dia ele estava no trono. Porque já tinha sido ungido rei, e ele Sim. até lei de defesa, que Saul está Uhum. querendo matá-lo. E qual era a lei? Olho por olho, dente por Dente por dente. dente. A lei até o protegia. Uhum. Ele não matou, porque ele não estava com o coração no trono. Não vou tocar no ungido do Senhor. Sim. O coração estava no Senhor. Quando Absalão vem tomar o trono dele, ele sai. Ele sai. Ele Exatamente. sai, porque ele não estava pegado ao trono. Uhum. Ele estava pegado a quem o colocou no trono. Isso aí. Então ele falou assim, não, Joabe, se o senhor quiser, ele me traz de volta. Então Davi, que de um pastor virou um rei, tinha um palácio, tinha um exército, tinha um trono, mas o coração não estava no trono. Então se Deus te prospera, não põe o coração na prosperidade que ele te deu. Nós, né, você, nós todos, né? Nosso coração tem que estar No Senhor. No Senhor. naquele que deu a prosperidade, Exatamente. naquele que abençoou. Tanto é que ele falou, Senhor, não retires de mim o teu espírito, né? O salmista fala, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Quer dizer, porque ele provou de muitas coisas, que ele foi privado, até como quando já estava próspero. Foi o caso do seu filho, que ele abaixou a cabeça, saiu, né, do trono. Mas uma coisa era importante, o espírito de profecia, ele pediu que Deus não tirasse do coração dele. Não retire de mim Muito bom. o teu espírito, Senhor. E é tão bonito quando acontece isso, como o exemplo do texto, de quanto mais a pessoa prospera, mais humilde ele fica diante do Senhor. Aqui eu estou falando da humildade espiritual. Eu não estou falando da humildade de se vestir mal, da humildade, Sim. né? Da falsa humildade. Sim, sim. E o Exato. coração humilde. Coração que obedece à revelação, que obedece ao governo do Espírito. E quando é bonito, quando você vê uma pessoa que ela prosperou, em qual campo que for que nós citamos, e ele continua o mesmo servo. Isso é muito bonito, né? Aquele coração, bom. igual Davi prosperou, Sim. mas você vê o mesmo Sim. coração. Olha, eu acho que a gente podia parar aqui, a não ser se tem alguma observação a mais, Muito bom. e dividir em duas partes. Exato. Pode ser? Isso mesmo. E aí, semana que vem, a gente continua nesse Continua. texto. Muito bom. Tá bom, então? Você quer Tá falar? bom. Não, só Pode mais, falar. mais uma questão acho que você colocou de Davi, né, que eu achei bem interessante. Ou seja, de um dos salmos, o Salmo 122, ele fala isso, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, ele tinha um zelo e um desejo, por mais que ele tinha sido próspero, Sim. o Senhor tinha o abençoado, tinha tirado, mas ele nunca esqueceu que, na verdade, o que ele tinha veio Muito do bom. Senhor. Exatamente, a Muito essência, bom. né? Muito bom. Em relação a esse tema, é interessante observar, para a gente fechar aqui, que a gente está falando da prosperidade. A prosperidade não é um problema. Ao Verdade. contrário, é uma bênção do Uma Senhor. bênção. O problema não está na prosperidade. Às vezes está no homem. Verdade. Então, o que o Salmo diz? O Senhor ama a prosperidade dos teus servos. Não é que ele gosta ou quer, não. Ele ama, diz o texto. O Senhor ama a prosperidade dos seus servos. O Senhor ama quando os seus servos prosperam. Por quê? Quando um servo prospera, o Senhor é glorificado. É verdade. Porque você leva o nome dele na sua vida. Entendeu? Então Verdade. o Senhor deseja essa Verdade. prosperidade dos servos do Senhor. Muito bom. Amém, então? Amém. Amém.
Semana que vem continuamos Continuamos. esse tema. Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor Roger. Pastor Marcelo. Nós estamos chegando ao fim desse programa. E observem que o profeta, o homem de Deus, deu duas respostas. Deu duas respostas. A primeira, quando eles perguntaram, podemos ir para o Jordão, para um lugar mais amplo, maior? Ele falou assim, ide. Aí ele fala assim, não, mas nós não iremos sem a tua presença. Aí ele fala, irei. Cuidado quando for consultar o Senhor. O Senhor falou com você, ide, ou ele falou que vai com você? Ele permitiu você fazer, ou ele quer que você faça? O ide é uma resposta. Mas o que serve ao Senhor, o que quer viver uma vida profética, a pergunta que ele faz e a resposta que ele quer saber é, Senhor, tu irás comigo? E quando ele fala, irei, nós vamos seguros. Glória a Deus. Glória a Porque Deus. estamos debaixo das mãos dele. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.